Seguinte, se você estava torcendo para termos o duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo nessa Copa do Mundo, esqueça. Se fosse para acontecer, era agora nas quartas. De resto, esquece, porque agora Argentina e Portugal só podem se encontrar na final da Copa do Mundo. Então eu não quero reviver nada de Cristiano Ronaldo contra Messi, de Portugal e Argentina fazendo um mata-mata de Copa com os dois em campo. Eu quero que se exploda agora. Tá bom? Passou das quartas, não tem a possibilidade de ser nas quartas, só tem a possibilidade de ser na final. Esqueça. Eu já não estaria torcendo pra Argentina agora, tá? Sou Cabo Verde. Cabo Verde pra mim vai dar dificuldade na Argentina. Mas enfim, é exatamente sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Chaveamento da Copa do Mundo, minha opinião, minhas impressões e também um resumão desse último dia. Dei uma pausa aqui nos conteúdos na noite de ontem, vi os jogos e a gente vai comentar aqui agora, tá certo? Antes de mais nada, já se inscreve no Recanto do Carlos Tavares, deixa teu like, comenta, compartilha com teu amigo, tua amiga. Segue a gente também lá no Instagram, carlostavares.jor, tá certo? Primeiro, grupo L finalizado, grupo de Inglaterra, Panamá, Croácia e Gana. A Inglaterra com mais uma exibição fraca, não esperava muito diferente, tá? Esperava que fosse ganhar de fato e sem uma grande exibição. O Panamá, que pelo contrário, vem para mais uma Copa e já vem mais consolidado, beleza, não marcou gols, não pontuou, né? Vocês têm um grande argumento. Mas eu tenho uma outra questão que é quesito projeção, que é quesito amadurecimento dentro da competição. Depois da oportunidade que teve na primeira Copa disputada, vem para essa Copa fazendo jogos bem mais complicados e difíceis para os seus adversários. E é nisso que essas seleções crescem, é nisso que essas seleções conseguem desempenhar, conseguem desenvolver, conseguem chegar numa Copa com uma outra projeção. E eu acho que numa próxima o Panamá já vai ser uma seleção mais forte, é por isso que é tão importante dar mais oportunidades. Porque a Copa do Mundo é do mundo, é das nações, é um encontro cultural, é um encontro de formas de jogar, é um encontro de formas de viver o futebol diferente. E quando você dá oportunidade às seleções, você vê exatamente isso. Você vê que não tem só um jeito. Você vê a diversidade que o futebol traz. As formas, os jeitos, as maneiras, os costumes. E que isso tudo, quando você está em alto nível, você se prepara para viver esse alto nível. E o Panamá está aí sendo um exemplo, né? Mesmo não pontuando, mesmo não fazendo gol, destaco isso do Panamá. A Inglaterra, que por sua vez tinha feito na primeira rodada o melhor jogo da rodada, tinha sido a melhor seleção, na minha visão, da primeira rodada, pelo nível de enfrentamento. Fez um baita jogo contra a Croácia, um 4-2, em que obrigaram o Livakovic a fazer milagre. O Livakovic que salvou essa Croácia, tá? Salvou de não tomar mais gol para a Inglaterra, salvou contra a Gana, né? Então, salvou contra a Gana, não, desculpa, contra o Panamá na segunda rodada. E a Croácia consegue vencer Gana, justamente nessa última, né? Nessa última rodada por 2-1, com um gol no final do jogo. Gana empata, toma um gol depois. Uma Gana que já estava praticamente classificada, né, com 4 pontos. Inclusive os terceiros colocados colocaram muita dificuldade, tá? Apenas 2 terceiros colocados tiveram 6 pontos, né? Isso é muito relevante. É muito relevante as classificações dos terceiros colocados, porque a projeção matemática antes da Copa era de que com 3 pontos e um saldo -1 fosse suficiente para isso acontecer. Acaba que quem teve 3 pontos e saldo -1 ficou com uma 13ª melhor, com uma 10ª seleção, terceira melhor colocada, que foi a Coreia do Sul. Teve 3 pontos, saldo -1. O Irã ficou de fora com 3 pontos e saldo zerado. O Irã que comentei aqui, né? Antes da Copa começar. O Irã vai estar na Copa, mas não vai conseguir competir. O Irã não vai competir nessa Copa. Tava me surpreendendo a forma com que eles estavam jogando, tá? Indo pra lá e pra cá, de país pra país, a todo momento, e aí é barrado, e aí a delegação é parada, e aí tem, enfim, bizarro o que aconteceu com o Irã, foi muito prejudicado. Exatamente por isso, imaginei que não fosse conseguir competir, passou das minhas expectativas e quase consegue se classificar, né, como um dos melhores terceiros colocados, acaba não avançando. O último foi Senegal, que por uma goleada na última rodada, né, vence por 5-0 o Iraque, consegue um saldo positivo de +2 e com 3 pontos conquista a classificação. E falei errado, tá? Foi uma única seleção que avançou como melhor terceira colocada com 3 pontos, que foi Senegal. O resto, todo mundo fez 4 pontos. Todo mundo fez 4 pontos, com destaque para a República Democrática do Congo, que a gente vai falar logo mais, né? Então é isso. A Croácia venceu a seleção de Gana, que se classifica em segundo, Gana em terceiro, Inglaterra em primeiro. Inglaterra que vence com um gol de jogadores decisivos, né? O Jude Bellingham fazendo gol, dando assistência para o Kane marcando, se tornando o maior artilheiro da seleção inglesa na história das Copas, passando o Gary Lineker. Então, um grupo que encerra dessa forma. A Inglaterra que vem nessa inconstância, mas é aquilo. Inglaterra, Espanha, Portugal, todas essas
não fizeram uma grande fase de grupos, mas conseguiram fazer pontos mais do que suficiente para se classificarem. E tem jogadores para serem decisivos e tem um coletivo a ser explorado, tem um potencial para quando você chega no mata-mata, a competição ser outra. E é por isso que essas seleções estão no mata-mata. Passando para o grupo K, Colômbia e Portugal ficaram no 0x0. Que baita jogo de futebol, que baita 0x0. Melhor ainda da Colômbia, que teve como destaques o Quinteiro, que teve como destaque o Rames Rodrigues, em meio a Vitinha, em meio a Rubem Neves, em meio a uma seleção portuguesa com o Rubem Dias de volta desde a segunda rodada, com o Nuno Mendes, com o Renato Veiga, uma seleção portuguesa muito forte, em meio a seleção portuguesa muito forte, um Rames Rodrigues e um Quinteiro que entrou durante o jogo, conseguiram ser grandes destaques da Colômbia. É um exemplo, tá? É um exemplo porque caras assim têm que estar na seleção. E aqui a gente cita, por exemplo, uma situação de Neymar, né? Uma situação de Neymar. Então, tem que respeitar esses caras dentro das seleções. É uma Colômbia que, por muito pouco, por duas mãos de Diogo Costa, que pegou muito, não conseguiu vencer. Ou então, né? Ou duas mãos do Diogo Costa, ou então 3 centímetros de pé no gol anulado do Davinson Sánchez, que faria 1x0 para a Colômbia no final do jogo. Camilo Vargas também fez uma excelente defesa. Um jogo de goleiros aparecendo bastante, né? Ainda mais o Diogo Costa. A Colômbia merecia vencer isso aqui, tá? Mas se mereceu vencer e não venceu, terminou em primeiro do grupo. Vai para o lado da chave da Argentina, que a gente vai comentar aqui sobre o chaveamento. Só estamos dando a parcial. Colômbia em primeiro, 7 pontos. Portugal em segundo com 5 pontos. República Democrática do Congo em terceiro com 4 pontos. Baita Copa do Mundo da República Democrática do Congo, que a gente vai citar agora. 3x1 contra o Uzbequistão, de virada, com 3 gols no segundo tempo. Heróico, histórico, a melhor terceira colocada dessa Copa do Mundo. A República Democrática do Congo conseguiu 4 pontos com saldo positivo, foi a única que com 4 pontos ficou com saldo positivo, num grupo com Portugal e Colômbia. Na sua primeira Copa da história, consegue um empate com Portugal, consegue um jogo duríssimo contra a Colômbia, apesar de ter perdido, duríssimo jogo contra a Colômbia, e vence o Uzbequistão, que também é estreante em Copa, né? Mas muito bacana a história da República Democrática do Congo, que num grupo dificílimo conseguiu um empate, uma derrota e uma vitória, a decisiva, ficando com saldo positivo num grupo com Colômbia e Portugal. Bacana demais o que fez a República Democrática do Congo, encerrado assim, então, o grupo K e o grupo J, que teve a Argentina fazendo 3x1 na Jordânia. Os dois começam com times alternativos, né? Uma Argentina com um time bem forte mesmo sendo alternativo, mantendo o Dibu, tendo o Julián Álvares, tendo o Lautaro, Paredes, né, sendo titular, o Lo Celso fazendo gol de falta. Quem fez gol também foi Lionel Messi. O grande destaque desse jogo é esse, né? Acho que com time alternativo ou não, a Argentina venceria a Jordânia. A ideia era essa, e o grande momento do jogo foi Lionel Messi entrando e fazendo mais um gol de falta para se manter isolado na artilharia, 6 gols, fazendo gols em todos os jogos da fase de grupos até então, mais um especial, e a Argentina se consolidando dentro desse grupo, se classificando de fato como primeiro, que já estava garantida, né? Já estava garantido em primeiro, enquanto a Áustria e a Argélia estavam se degladiando do outro lado. O grande jogo da noite, né? Muita gente falando sobre jogo de compadres nessa terceira e última rodada, e de fato tiveram alguns. Mas esse aqui, doideira. Máxima. Aos 93, a Argélia faz 3x2, e nisso o Irã estava passando. O Irã, que ficou como o 9º melhor terceiro colocado, ou seja, o primeiro eliminado entre os terceiros colocados, estava passando até os 96, porque a Áustria vai lá, empata de volta e consegue a classificação junto com a Argélia. A Áustria, que passa em segundo, vai pegar a Espanha. A Argélia conseguiu a classificação aí como terceira colocada, 4 pontos, saldo -2, consegue avançar também nesse grupo. Agora a gente começa a ir para essa próxima fase de Copa do Mundo. Tivemos 7 seleções eliminadas da Ásia, Coreia do Sul, Catar, Iraque, Jordânia, Irã, Uzbequistão e Arábia Saudita eliminados. Da CONCACAF foram 3 eliminadas, Haiti, Curaçao e Panamá. Da UEFA, da Europa, 3 eliminadas, República Tcheca, na verdade Tchequia, né? Turquia e Escócia. Da Oceania, uma única seleção eliminada, Nova Zelândia. Lembrando que a Austrália é da Oceania, mas joga pela Ásia, né? Então foi uma das únicas da Ásia. Se não foi a única, a gente vai ver também as que se classificaram, que avançou. Da Conmebol, somente o Uruguai eliminado.
e da Confederação Africana, apenas a Tunísia eliminada. E esse foi o grande destaque dessa primeira fase da Copa do Mundo. 9 das 10 seleções da África conseguiram avançar na Copa do Mundo. Inclusive 5 pela primeira vez na história. A República Democrática do Congo consegue sua primeira vaga no mata-mata. Gana, Costa do Marfim, a própria seleção de Cabo Verde, né? A própria seleção de Cabo Verde. Também tiveram 5 seleções. República Democrática do Congo. Deixa eu até conferir aqui para vocês ao vivo. Costa do Marfim. Vamos ver se já aparece aqui de cara. Aqui. República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Egito, África do Sul e Cabo Verde. Todas essas se classificaram pela primeira vez para o mata-mata de Copa do Mundo. Ou seja, a África consegue classificar 9 países para o mata-mata. Desses 9, 5 pela primeira vez na história no mata-mata de Copa. O Egito de Salah, o histórico Cabo Verde, a histórica República Democrática do Congo nesta Copa, a África do Sul e também a Costa do Marfim, que vem com tudo, tá? Vem para fazer um jogo pegado com a Noruega e a gente vai falar exatamente sobre isso. Conmebol classificou 5 dos 6, somente o Uruguai eliminado. A UEFA, 13 dos 16, bastante gente da Europa. CONCACAF, 3 de 6, da Ásia, 2 de 9. Né? Então, além da Austrália, tivemos mais quem da Ásia classificados? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidão. Da Ásia tivemos, além da Austrália, lembrando que a Austrália joga, né, as eliminatórias pela Confederação da Ásia, mesmo sendo da Oceania. O Japão, né? É verdade, o Japão conseguiu também essa classificação. E a Oceania, somente com a Nova Zelândia como representante, acabou ficando sem ninguém para o mata-mata da Copa do Mundo. Os jogos já estão definidos, hoje começa, tá? Com África do Sul e Canadá, 4 horas da tarde, primeiro jogo desses 16 avos. Segunda-feira, diazaço de Copa do Mundo. Amanhã é dia de Copa do Mundo, com Brasil e Japão, Alemanha e Paraguai, Holanda e Marrocos. Terça-feira tem Costa do Marfim e Noruega, adversário do Brasil sai daqui. França e Suécia, México e Equador. Quarta-feira tem Inglaterra e República Democrática do Congo, Bélgica, Senegal, Estados Unidos e Bósnia. Quinta-feira tem Espanha e Áustria, Portugal e Croácia, uma espécie aqui de Eurocopa, né? Na sexta, temos, no caso, na madrugada da quinta para sexta, tem Suíça e Argélia, né? Aí já na própria sexta, Austrália e Egito, Argentina e Cabo Verde, Colômbia e Gana. E agora vamos ao que está na nossa frente, está perante a nós o chaveamento da Copa do Mundo de 2026. Os destaques que eu faço aqui são, vamos lá. Primeiro, todos os confrontos definidos, 16 avos definidos. Temos os 4 blocos, né? Desses 4 blocos vão sair as 4 semifinalistas. Em um bloco a gente tem Alemanha e Paraguai, França e Suécia, África do Sul e Canadá, Holanda e Marrocos. Desses aqui, um estará na semifinal. Acho que a França é a grande favorita desse bloco. Mas tem uma possibilidade de encarar a Alemanha, por exemplo, já nas oitavas, né? Então, e a Holanda nas quartas. Então fiquemos de olho, mas eu acho que a tendência aqui é da França conseguir ir para frente. Dito isso, é um bloco complicado. É um bloco bem puxado e não vai ser fácil. Até na própria 16 avos, tá? O jogo da França, a França deve passar, mas não vai ser fácil contra a Suécia. O jogo da Alemanha contra o Paraguai também, acredito, num jogo bem complicado. A Alemanha que acabou perdendo pro Equador recentemente, na última rodada. E tá com, querendo ou não, esse receio, né? Pô, já vamos encarar outra seleção sul-americana. Vimos como foi contra o Equador e vai que o Paraguai também se aproveita disso. África do Sul encarando o Canadá enfrenta o vencedor de Holanda e Marrocos. Acho que aqui a tendência é de Holanda e Canadá de fato. E aí, avançando, acho que a Holanda encara essa seleção francesa nas quartas. Mas é isso, o caminho não é tão simples assim. Mais abaixo a gente tem um bloco um tanto quanto da incógnita, né? É Portugal e Croácia, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia, Bélgica e Senegal. Tem questões aqui. Como chega para o mata-mata essas seleções? Portugal, Espanha, Inglaterra. Porque na fase de grupos não foi um grande espetáculo. Mas a gente sabe que no mata-mata essa temperatura muda. A gente sabe que essas seleções têm jogadores a serem decisivos. A gente sabe que as seleções têm muito mais potencial
a ser atingido do que seleções que vêm lutando contra si mesmo, como o caso de Cabo Verde, se superando. Acho que essas seleções grandes, que têm grandes jogadores, grandes nomes, vão começar a se impor a partir de agora. E essa é a grande questão do mata-mata. É outro campeonato, chegou aqui, meu irmão. Tendência de muitas mudanças do que vimos e ficamos talvez surpresos, né, com o futebol apresentado por Portugal, por Espanha, né. De qualquer forma, eu acho que a Espanha, por exemplo, não tá tendo um Yamal 100% fisicamente, acabou de perder o Nico Williams novamente por lesão. Sem esses dois, é complicado para a Espanha, tá? Esse jogo contra a Áustria é bem perigoso, é porque a Áustria também não tem um cara para decidir. Não tem um cara para decidir, a ausência do Baumgartner acho que pesou bastante, mas, enfim. Eu ainda acredito que nesse bloco aqui chegue ou Portugal ou Espanha para uma semifinal. Desse bloco aqui eu acredito que ainda chegue ou Portugal ou Espanha para a semifinal, apesar de Senegal e Estados Unidos estarem praticando um futebol melhor. Estarem praticando. Por futebol jogado, eu coloco Estados Unidos ou Senegal. Agora eu ainda acredito que Portugal e Espanha cheguem na semifinal a partir desse bloco aqui. Estados Unidos que joga contra a Bósnia, a Bélgica que encara a seleção senegalesa. Esse é um jogo interessante, tá? Acho que a Bélgica chega como uma Bélgica mais low profile aí, sem tantos ânimos. Até pela última Copa que fez, né? Eliminado na fase de grupos. Decretado o fim da geração belga ali, aí você mantém um Lukaku, você mantém um De Bruyne, você tem um De Ketelaere, você tem uma mudança na sua defesa como um todo, mantendo o Courtois, então você ainda tem grandes nomes e tem jogadores que estão aparecendo. Né? Você tem um Trossard no ataque, você tem o próprio De Ketelaere que eu falei, você tem o Doku, então eu acho que a Bélgica chega como essa low profile na Copa e a minha dúvida era se ia conseguir se classificar, porque começou empatando os 2 primeiros jogos, né? Mas vamos ver aí, acho que a tendência de fato é de Senegal, teve nível de enfrentamento melhor na primeira fase, tem uma seleção em conjunto melhor do que a seleção belga, acho que Bélgica tem um favoritismo, no caso Senegal tem um favoritismo maior do que a Bélgica e deve fazer umas oitavas aí com os Estados Unidos, enquanto Portugal e Espanha se enfrentam do outro lado. No bloco do Brasil é um bloco curioso, porque acho que a grande tendência é de Brasil e Inglaterra nas quartas, mas todo o restante aqui é de seleções emergentes para disputar essas quartas de final. É um Japão, um dos seus melhores momentos da história, se não o melhor. É a Costa do Marfim, pela primeira vez no mata-mata, com uma baita seleção muito organizada. É uma Noruega com Haaland e Odegaard, que podem também chegar, já chegaram no mata-mata depois de muito tempo, consegue essa classificação e, por que não, bater aí de frente com o Brasil nas quartas. Você tem o México fazendo uma baita Copa, uma das únicas 3 seleções que fizeram 9 pontos nessa fase de grupos, inclusive sem sofrer gols, tá? Jogando em casa, então tem todo esse ambiente. Jogando contra o próprio Equador, que também é uma seleção emergente, que tem a sua melhor geração da história, que vinha decepcionando na Copa, mas aí chega na última rodada e ganha da Alemanha. Então como é que você vai descartar um Equador? Acho que esse vai ser um baita jogo, inclusive, hein? México e Equador. Jogo entre duas seleções potenciais emergentes aí para essa Copa. Inglaterra, a grande favorita aqui desse chaveamento contra a República Democrática do Congo, mas é uma República Democrática do Congo que tá pela história, né? Que conseguiu se superar na fase de grupos e que vai tentar novamente contra a Inglaterra, não tenho dúvida nenhuma. E esse último bloco aqui é o bloco que eu vou ler as seleções para vocês e a gente já vai ver um tom, a gente já vai ver um clima. Um desses aqui vai estar na semifinal da Copa. Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana. Ouvindo tudo isso, a gente já entra nessa questão de termos um duelo sul-americano nas quartas entre Argentina e Colômbia. Não que a Suíça não possa fazer algo, não que Cabo Verde não possa fazer algo, como eu acredito, tá? Mas a tendência aqui é de que esse bloco seja o mais acessível, principalmente para a Argentina. Acho que Colômbia e Suíça se enfrentando numas oitavas, por exemplo, tem um caldo legal. Mas a Colômbia tá jogando muita bola nessa Copa, tá? Olho na Colômbia, hein? Olho na Colômbia. Se a Colômbia não bateu na semifinal, hein? Se a Argentina passar de Cabo Verde e ter esse duelo realmente sul-americano, como eu acho que é a tendência, acho que a Colômbia tá jogando mais do que a Suíça, e a Argentina é a melhor seleção desse bloco aqui. Então, em termos de futebol, né, em termos de tendência, acho que Colômbia e Argentina se encontram nas quartas. Não duvide se a Colômbia passar, não, hein? Não duvide a Colômbia ser uma semifinalista, fazer uma potencial semifinal com o Brasil, tá? Então, assim, o caminho, tendência de caminho para mim nessas quartas aqui é França e Holanda. Aqui,
eu acredito em Portugal e Estados Unidos. França e Holanda, Portugal e Estados Unidos. Brasil e Inglaterra. Argentina e Colômbia. Apesar de querer que Cabo Verde passe. Apesar de querer que Senegal bata de frente com os Estados Unidos. Mas eu vejo assim. Esse mata-mata da Copa do Mundo. Tá certo, rapaziada? Antes de mais nada, já se inscreve aqui. Deixa teu like, comenta, compartilha com teu amigo, tua amiga. Resumão, opinião, projeção para esse mata-mata. Está entregue. Última rodada da fase de grupos foi realizada. E hoje entramos no primeiro jogo do 16avos de final, África do Sul e Canadá. Tá certo? Tamo junto, fui, um abraço e bora.